TV Artilheiro. Entrevista com o técnico Rogério Ceni da equipe do Fortaleza. Rogério, que partida essa do Fortaleza? Uma partida para lavar a alma, acho que sua, do torcedor, do elenco. O que falar dessa goleada, desses 4-0? Eu acho que foi um ótimo jogo, talvez, com certeza o melhor jogo do ano, talvez um dos melhores jogos nossos aqui desde janeiro do ano passado, né? O time jogou bem, foi aplicado, fez tudo que a gente treinou durante a semana e o resultado veio, independente dos 4 gols, né? Mas a maneira como o time se comportou dentro de campo foi num jogo decisivo, num jogo, né, único, né, de passar de fase ou não. Fico super contente pela maneira como a gente conseguiu o resultado. Acho que isso é o mais valioso que tem, não é a expressividade dos números, mas sim a consistência do jogo. Rogério, o que foi que aconteceu, o que foi que você trabalhou? Porque para mim, para a nossa equipe, foi uma das melhores apresentações, a melhor apresentação do Fortaleza. O que foi feito, inclusive você com peças importantes que não estão à sua disposição, não estavam. A gente lamenta muito, lógico, em especial a lesão do Ederson, né? Porque não é um jogador que sai por 1 ou 2 jogos, e sim praticamente pelo restante da temporada. Mas eu acho que a gente viu o Wellington aí, a gente arriscou um pouco mais, né, com o Wellington Júnior jogando com 2 9s, e o Wellington se entregou muito durante o jogo, compensou aquilo que o Ederson faz bastante. A volta do Felipe foi importante, eu acho que cresceu o time como um todo, a consistência do setor defensivo, pouco espaço para o adversário jogar. Eu também concordo com você, eu acho que taticamente foi um dos melhores jogos que nós fizemos, premiado com gols, com bola na trave, com outras finalizações que poderiam ter feito mais gols, mas para mim o mais importante de tudo, a maneira como o time se comportou praticamente os 90 minutos dentro de campo. Talvez foi a partida mais consistente, mais linear que a gente fez das mais de 70 jogos que eu tenho aqui no Fortaleza. Você não contou com o Ederson, mas manteve os 4 atacantes no jogo de hoje. Era um risco, mas eu queria fazer um teste, eu poderia ter feito com o Dodô, claro, poderia ter jogado com meio e com 9, mas eu queria experimentar para poder ter mais que uma opção para usar para frente no campeonato. Eu queria entender se mesmo sem o Ederson eu poderia tentar manter um sistema de jogo. E então foi importante. Isso não quer dizer que a gente vá jogar o próximo jogo dessa maneira, mas eu tenho hoje, né, posso jogar com 2 volantes, um meio e um 9, como posso jogar com 2 9s e dois volantes. Também foi importante experimentar o Edinho pelo meio, né, o Dodô de volante, enfim, uma série de alterações que a gente vai. Eu acho que nós temos que ganhar corpo para as competições futuras, que vão exigir muito mais, e nós vamos precisar. A gente vê, quando tem 5 dias de diferença de um jogo para outro, o rendimento físico do time é outro, né? Então a gente espera manter. Eu acho que eles estabeleceram um padrão de jogo e agora cabe também a todos eles ajudar a manter esse padrão nos próximos jogos. Você, condicionamento físico do elenco hoje também estava de primeira. Também. Eu acho que o time correu muito, foi superior. Eu acho que tecnicamente, né, foi muito bem, mas a parte física hoje foi fundamental para a gente se manter no jogo. Mesmo com 1-0, 2-0, o time procurou. Acho que as substituições foram bem ofensivas também, para manter o time no mesmo ritmo, no mesmo foco, não trazer o time para trás. E cada jogo é uma história, claro, mas ao menos a gente passa uma imagem até para as pessoas que o Fortaleza tem condições de, numa eventual final de campeonato, brigar de verdade pelo título. Espero que a gente consiga repetir essa atuação de hoje nos próximos jogos, nos 2 próximos domingos. Rogério, hoje o Wellington Paulista passava aqui depois do jogo e a gente viu o semblante dele ele estava numa fase que ele viu que o jogo dele foi até positivo, ele tentou, ele buscou marcar os gols, mas não conseguiu, não saiu. Ele e o Romarinho são jogadores que ainda precisam mostrar serviço, precisam mostrar gols, mas dentro de campo eles mostram muita vontade, muito desejo de fazer o bem e ajudar o elenco do Fortaleza. O que você conversa com esses atletas para que essa situação de essas tentativas se transformem em gols e ajudando o time? O gol é consequência daquilo que você faz todos os dias, mas o exemplo que eles dão de dedicação na frente contagia os demais companheiros que vêm de trás. Se um 9 corre como ele correu, luta como ele lutou, um 7, um 11 vão fazer a mesma coisa, um 5, um 8 vão fazer a mesma coisa, e os zagueiros assim sucessivamente. Então eles para mim, são exemplos de luta, de superação, e o gol, quem sabe, apareça no momento mais importante, né? Eu acho que quando um time vence, não importa quem faça o gol, mas sim a maneira como o time se comportou.
ele teve a chance dele no jogo, dessa vez não entrou, na próxima, quem sabe, ele possa concluir a gol. Mas o mais importante é o que ele faz pelo conjunto, a dedicação dele pelo time, é como o Ederson faz. A dedicação pelo time contagia os demais a jogar. Calendário bem atropelado, Rogério, até o dia de hoje. Fortaleza agora tem as finais do estadual e o Campeonato Brasileiro, o início, depois as semifinais a semifinal contra o Santa Cruz. Muda alguma coisa no estilo de trabalho, já que diminuem os jogos para essa reta final de Cearense e início de Brasileiro, ou você mantém a mesma estratégia? Não, as últimas 3 semanas para você trabalhar. Né? As últimas 3 semanas para você corrigir, porque depois aí é jogo em cima de jogo. Aí é você recuperar jogador. Então, assim, o ideal até é que a gente pudesse contar com reforços para o restante da temporada. A partir de quarta-feira a gente poder começar o treinamento. Porque são as 3 semanas últimas de treinamento que o time pode ter. Mas nós sabemos que é difícil nesse momento contratar. Quem ainda tem dúvidas, quem fica, quem não fica no elenco. Então, se jogadores chegarem muito, provavelmente é só na última semana pós-campeonato, decisão de campeonatos regionais. Mas o ideal é que a gente tivesse todas as peças à disposição para o Campeonato Brasileiro, para começar 3 semanas de treinamento para início de competição. Então, assim, a gente mantém o padrão de treino, né, nessa semana, os 4 dias, quarta, quinta, sexta e sábado, para enfrentar o adversário de domingo. E a outra semana também, mesma coisa, a gente começa na terça-feira a trabalhar e vai até sábado para enfrentar no domingo. Essas 3 semanas são importantes para condicionar o time, tem espaço para manter jogadores em campo mais tempo. Agora, é uma pena a gente ainda precisar de algumas peças para os jogos futuros e não tê-las nesse momento. Mas é parte do processo. Nós sabemos que nós precisamos contratar, todos sabem, nós precisamos achar jogadores que venham acrescentar em algumas posições que a gente tem ainda ausência. Em algumas outras posições nós estamos bem servidos, mas em uma outra peça a gente vai precisar contratar o mais breve possível. Como não dá para ter bola de cristal, o que é que te espera no domingo, se for o seu adversário Floresta e se for o Ceará? Eu acho que, assim, de qualquer maneira, o Floresta já provou contra a gente que tem capacidade de fazer com que o nosso time sinta muita dificuldade. Nós vimos isso no jogo aqui, ganhamos de 2-1, mas foi um jogo, eu diria, com um resultado até... talvez eles merecessem um resultado melhor e nós não tivéssemos classificado para as finais, né? E se for o Ceará, nós já enfrentamos 2 vezes também. É uma equipe de altíssimo nível, já vem da Série A no ano passado. É uma equipe com mais até conjunto, entrosamento. Mas vamos aguardar quarta-feira, ver quem passará para domingo para a final. E vamos tentar se preparar daí a partir disso em cima do adversário que a gente vai enfrentar. Rogério, no último jogo, dos últimos jogos, eu falei a ausência do Felipe. E hoje o Felipe voltou. Dá a entender que o Fortaleza com o Felipe, eu tenho essa opinião. É outro time na saída da bola, o time chega, é um time mais organizado no meio de campo. Ele é um organizador de jogo, né? Não é um grande marcador, mas é um bom organizador. Até quem joga ao lado dele cresce um pouco no jogo, desenvolve melhor o jogo, né? E ajuda bastante. Então, quando ele está bem condicionado, né, a ausência dele a gente logicamente sente bastante. A ausência do Paulo a gente também sente muito, né? Jogador já experiente, rodado, né? Mas hoje você viu o Araruna, acho que fez uma boa partida, muito em função de jogar ao lado do Felipe. Ele também chama muita atenção, deixa espaço para outro volante jogar. Então, assim, ele é uma peça como muitas outras. Como o Edinho é importante, como o Oswaldo num contra um, os 2 primeiros gols saíram, né, de jogada individual dele. Então, assim, como arriscar o peso de 2 atacantes num jogo como hoje também foi importante, 2 9, 2 jogadores de área. Então, assim, a segurança de Roger e de Quinteiro no jogo. Carlinhos fez uma ótima partida. Os 2 laterais fizeram boas partidas, seguras defensivamente. Talvez até nem chegaram tanto ao ataque, mas foram seguros na forma de marcação. Acho que o Vitória chutou uma bola no gol, que foi uma bola parada. Foi a falta, né? Que o Boeck fez uma boa defesa. Então, assim, acho que o time como um todo foi muito seguro. Renova uma esperança para a gente de tentar brigar pelo título. A respeito de contratação, você falou com muita tranquilidade, ao contrário das vezes anteriores. A gente notava uma preocupação com relação às contratações. Está clareando? Não, a minha preocupação é a mesma. Eu sempre, ao menos eu tentei sempre passar para o torcedor que nós precisamos de mais peças e que ninguém se esconde de ir atrás. Apenas você não... No momento só a janela... Agora, né, só as transferências dentro do próprio país. Não tem mais janela internacional, então você não consegue trazer mais ninguém de fora. Agora só em, acho que é 22 de junho, se não me engano, que abre, não lembro.
Então agora, com essa reta final de campeonato regional, todo mundo está mantendo seus jogadores. É uma pena que essas 2 semanas que faltam para encerrar o regional poderiam ser muito úteis para o restante do ano. Agora, não está faltando, acho que, esforço, vontade. Apenas é difícil mesmo. Os salários são altos e a gente precisa de 4, talvez 5 peças, né? E a gente não tem um orçamento tão alto para distribuir nesses jogadores. E não podemos errar também, né? Nós não podemos precipitar e errar. Agora, é sabido, é um pedido meu, que nós precisamos, em algumas posições, de mais opções para poder rodar esse time. Porque se jogar 4 e domingo com o mesmo time, nós não vamos ter a qualidade de jogo que nós tivemos hoje. Você já jogou contra o Ceará, já jogou contra o Floresta. O jogo de quarta-feira tem tudo para ser um jogo até nervoso, dependendo da situação da partida, porque o empate dá a classificação ao time do Ceará, mas de qualquer maneira dá para extrair algo de diferente ainda desses possíveis adversários para domingo? Dá para aprender. Claro que dá para aprender. Todo jogo é um aprendizado que você tem, são possibilidades que você tem de ver o adversário jogar, de ver um sistema que ele possa jogar. Eu gosto muito de ver o time do Floresta jogar. Tem bons valores, bons jogadores. Eu não sei como se portariam até numa Série A de Campeonato Brasileiro, mas para um campeonato cearense são jogadores técnicos, um time envolvente. E o Ceará, logicamente, até acho o favorito, né, a vencer o jogo pelos nomes que tem, pelo trabalho do próprio Lisca no Ceará já de tempo, né? Jogando dentro do Castelão, jogando pelo empate, que é um fator preponderante para ser favorito. Então, assim, eu acho que é importante a gente sempre aprender, assistir e aprender com o que o adversário pode fazer. O final de semana foi de trabalho, jogo na segunda, terça-feira aí, a merecida folga. Independente do resultado de hoje, já era programado essa folga, porque nós trabalhamos sábado e domingo também, né? E eles, como o jogo, nós temos intervalo de 6 dias agora, nós completamos o ciclo de 4 dias de treinamento com um dia de folga. Acho que eles trabalharam aqui no campo, aqui em cima, né? Completaram, chegaram a bater 4.000 metros cada um, que ficou fora do jogo, né? Então é como se fosse 35 minutos de jogo praticados cada um, em alta intensidade. Então eles fizeram o trabalho já hoje para descansar amanhã e voltar na quarta-feira. A gente volta a trabalhar. Quarta, quinta, sexta, sábado, faz a sequência certa para o jogo de domingo. Valeu. Aí a entrevista do técnico Rogério Ceni. TV Artilheiro.